Aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque nós estamos novamente na Tua presença e nós podemos, meu Deus, elevar nossa voz a Ti, não fiado na nossa santidade, mas no caminho que o Senhor Jesus abriu pelo Seu sangue, que nos leva com intrepidez a entrar na presença do Senhor. Coloco diante de Ti, meu Deus, todos os meus irmãos que estão comigo todos os dias orando por meio desse veículo de comunicação, que o Senhor encontre com a vida de cada um, os que já estão colocando pedidos de oração aqui, pela filha, pelos filhos que estão gripados com febre, causa na justiça, e pessoas em geral, meu Pai, que estão com problema de sintomas do Covid, pessoas que estão na UTI. O Senhor sabe, meu Deus, que nós temos uma lista de pessoas específicas por quem estamos orando, colocamos cada uma delas diante de Ti e clamamos pela Tua cura, clamamos pelo Teu milagre, clamamos, ó Deus, para que os céus se abram, os anjos do Senhor se movimentem em favor do Teu povo. Em nome de Cristo Jesus, envia Tua palavra e cura a todos. Repreendemos todo espírito de enfermidade, repreendemos todo espírito de Covid, toda virose, todo vírus maldito do Covid-19 e qualquer outra virose que nesse tempo está trazendo gripe para o povo e outras viroses, outras doenças. Satanás, nós te repreendemos. Espírito de morte e de doença, te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Declaramos o sangue de Jesus sobre cada pessoa que neste momento estão com seus nomes inscritos nos pedidos de oração. Colocamos o nome de cada pessoa que está comigo agora pelo rádio, pela rede social, e eu declaro o poder divino, o poder do Espírito Santo curando cada um, protegendo, livrando de todo mal, e que todo espírito de doença caia por terra em nome de Jesus. Todo o poder do inferno, todo o poder da enfermidade, todo o poder da virose, todo o poder da doença e dos demônios de morte, dos demônios de doença, sejam abatidos agora, sejam repreendidos agora. Todo o poder do inferno que tem se levantado nesse tempo para abater o povo, para adoecer o povo, repreendemos em nome de Jesus Cristo. Declaramos o fogo divino queimando esses demônios em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. E nós clamamos pela cura, clamamos pelo milagre. Socorre o teu povo, atende a oração do teu povo, meu Deus, entra com poder, vai fazendo milagres, meu Pai, onde, meu Senhor, o homem não pode fazer. Vai, meu Pai querido, alcançando vidas, corações, fazendo, meu Deus, o que o médico, o que os remédios não podem fazer. Visita as UTIs agora, onde encontram-se pessoas entubadas com Covid-19 ou com qualquer outra doença. Vai tocando, meu Deus, com a tua cura, vai tocando com o teu milagre, vai operando os teus milagres, Senhor, em nome de Jesus. Todos que estão doentes agora e que estão orando comigo, ó Senhor, sejam agora atingidos com um toque de cura do Senhor, sejam agora tocados com o teu poder, com o poder divino, com a cura divina, com a cura que só o Espírito Santo pode produzir, ó Deus Todo-Poderoso. Clamamos por milagre, clamamos por libertação, clamamos, meu Deus querido, vai tocando o teu povo, fortalece o fraco, levanta o caído, ressuscita o morto, meu Deus. Ó meu Pai, visita o pulmão do teu povo, em nome de Jesus, ó Deus. Clamamos por milagre, por libertação. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, que a gripe desapareça, que a dor de cabeça desapareça, que a febre desapareça, que o mal que está causando a febre também desapareça, em nome de Jesus, meu Pai querido e amado. Ó Senhor, toca a garganta do teu povo, toca, meu Pai, o pulmão, vai tocando os rins, o fígado, o coração, vai tocando os ossos, vai tocando, meu Pai, o sangue, os nervos, as veias. Toca teu povo da cabeça à planta dos pés e cura teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos por milagre, clamamos por libertação, clamamos pela manifestação do sobrenatural do Senhor, porque não temos para onde correr, nós não temos outra saída, a saída é o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, socorre teu povo, socorre a tua igreja, socorre o povo que tem fé em ti, e aqueles também que não têm fé, vai tocando, Senhor, para que uma vez
curados, libertos, socorridos, possam crer em Ti, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repreendemos todo o laço do diabo, repreendemos essa virose, esse vírus maldito. Passa, meu Deus, o Teu vento de fogo, vai soprando e queimando, Senhor, esse vírus, e liberta o nosso povo. Visita os hospitais, visita os leitos de enfermidade e vai, meu Pai, libertando o Teu povo. Bem como eu peço também que o Senhor entre em cada família, em cada casal, em cada relacionamento, nas finanças do Teu povo, e opera milagres, meu Pai, sem tardar. Opera milagres, meu Pai querido, plenos milagres da parte do Senhor, onde até mesmo os médicos, cientistas venham se surpreender e abram a boca para dizer que só Deus tem poder, só o Senhor é Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, aviva os corações, traz os corações das pessoas de volta para Ti. Que haja arrependimento, que haja transformação, que haja, meu Deus, mudança em nome de Cristo Jesus. Eu abençoo todos que estão comigo no Instagram, todos que estão comigo no Facebook, no YouTube, pelo rádio. Toca Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor possa, meu Pai, obter uma resposta de fé, uma resposta de arrependimento, uma resposta poderosa da parte do Senhor em cada coração, em nome de Cristo Jesus. Visita Teresina, o Piauí, o Brasil, a nossa geração, com um grande e poderoso avivamento, porque é do que precisamos, ó Deus poderoso, em nome de Jesus. Um avivamento de milagres, de libertação, de cura, de ressurreição, de conversão em massas, um avivamento que venha preparar a nossa geração para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, aleluias, e louvado seja o nome. Muito bem, estamos de volta aqui com você. Já oramos, já clamamos ao Senhor. Você que entrou agora na nossa programação, esse é o programa Tarde Abençoada da Igreja Avivamento Cristão, e eu sou o pastor Zezinho Siqueira. Estou aqui todos os dias com essa iniciativa para levar uma programação que abençoe sua vida. Seja bem-vindo, você que está comigo pelo Instagram, pelo YouTube, Facebook e também pelo rádio. Você que está me ouvindo de Curimatá, sul do estado do Piauí, a quase 900 quilômetros aqui de Teresina. Você que me escuta de Timon, de Teresina, toda Teresina e o povoado aqui ao redor, Demerval, Lobão, Altos. Você que me escuta de qualquer de uma dessas regiões, receba nosso abraço e participe conosco, abrindo o coração, crendo. Nosso trabalho aqui é uma plantação de uma semente de fé. Pouco a gente fala da igreja aqui, pouco a gente fala até dos cultos, precisamos até estar divulgando mais. Inclusive, quinta-feira o nosso culto ainda vai ser online, 18h30. E claro que nós temos o desejo de receber muitas pessoas que são ouvintes do programa no nosso meio. Mas esse é um projeto que tem menos interesse denominacional e mais interesse de reino de Deus. Eu sei que muita gente que me escuta, principalmente em regiões mais longe, nunca virão na nossa igreja, ou de repente a gente nunca vai se ver pessoalmente. Mas o propósito maior é capturar o seu coração e ver se você dá uma resposta para Deus. Porque mais importante do que uma igreja cheia de pessoas aqui na terra, o que vai nos dar muita alegria, muito mais importante que isso, é o céu cheio de pessoas. Se de repente você nunca vier na nossa igreja, não se converter na nossa igreja, não se identificar muito com a nosso estilo de pregação do evangelho, mas se você conseguir abrir o coração para a palavra, entregar sua vida para Jesus e para uma outra igreja, um outro ministério, e estiver preparado para subir no arrebatamento e for para o céu, para mim cumpriu o propósito. Então,
propósito maior aqui é pregar o Evangelho para que almas sejam salvas. Às vezes dá uma certa revolta no nosso coração, porque estamos vivendo um tempo assim onde é muito claro, são muito claros os sinais de que Jesus está voltando, de que estamos vivendo os últimos tempos, e pessoas ainda decidem endurecer o coração para a fé. É revoltante. É revoltante porque é muito na cara, é muito assim, a situação do bem e o mal, a situação de trevas e luz, a situação do tempo que estamos vivendo, discernir o tempo, é muito simples. Agora, por outro lado, nós como pastores, a gente precisa estar sempre lembrando que as pessoas não são cegas porque querem, mas porque são vítimas de um sistema mundano, vítimas de uma ação do diabo, como diz 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então, a gente precisa estar lembrando disso sempre, porque as pessoas, elas dão as costas para Deus e para a fé, assim, ó, na cara. Elas estão vendo, mas não estão vendo. Elas concordam que estamos vivendo tempos difíceis, mas elas não deixam a neblina cair dos olhos. A gente sabe que é um trabalho do Espírito Santo, que só ele pode convencer. Mas o nosso trabalho aqui é um trabalho de formiguinha mesmo. Ali, né, dia após dia, plantando a semente, plantando a palavra, crendo que Deus vai trazer para ouvir e para ter acesso ao que estamos falando, pessoas a quem Ele está dando a chance, a quem Ele está querendo dar uma oportunidade para se salvar. Então a gente ora aqui por cura, por milagre, por libertação, por portas abertas, e tudo isso é importante porque Deus quer que a gente viva bem aqui na terra. Mas o foco maior aqui é preparar você para se despertar para o céu, se converter ao Evangelho, fazer de Jesus seu Senhor e Salvador e garantir tua salvação. Esse é o nosso foco maior, por isso que a gente investe mais tempo pregando a palavra, pregando a Bíblia, lendo a Bíblia e pregando, a fim de que você possa, tendo acesso à palavra, corresponder a Jesus por fé. Amém? Aleluia? Então vamos lá. Eu declaro a todos que pediram oração aqui depois que a gente estava orando, que a oração que fizemos alcança a vida das pessoas que colocaram aqui, pessoas com câncer. Declaramos a cura em nome do Senhor Jesus. Recebe a tua vitória, recebe o teu milagre e recebe o milagre pelos teus vizinhos, recebe o milagre pela tua família. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. E que essa pandemia do cão vá-se embora logo, em nome do Senhor Jesus, para as coisas voltarem normais e a gente então seguir o barco para frente. Glória a Deus. Aleluia. Bom, nós temos avançado aqui na carta de Gálatas, né? Nós temos avançado aqui na carta de Gálatas. E ontem particularmente foi muito forte, porque eu percebo Deus chamando pessoas para a fé. Percebo Deus, apelando para as pessoas virem para Ele, para a fé. E eu fico muito feliz. Às vezes a gente fala coisas fortes, né? Que termina algumas pessoas de repente não entendendo. Mas quando a gente apela para você, quando a gente chama você para mais perto, para um arrependimento maior, mais profundo, o propósito aqui é abençoar. O propósito é dar a você a oportunidade para se aproximar do Senhor.
Então, aqui na leitura de Gálatas, temos sentido o Senhor apelando para o nosso coração para uma intimidade maior com o Senhor Jesus, porque não adianta nada a gente ser religioso, fazer parte de um ambiente religioso, quando na verdade somos confrontados dentro de nós pela nossa própria realidade, falta de fé, falta de resposta ao Senhor. Aqui, quando chegamos no texto das obras da carne, o apóstolo Paulo dá ênfase em algumas coisas que são importantes, e eu quero dizer para você que a vida com Deus, a vida no Espírito, a vida de fé, exige de nós uma atitude mais por fé do que por emoção. Preguei domingo sobre controlando as emoções. Por quê? Porque dependendo das emoções que você vai estar sentindo, a sua fé pode ser bloqueada. Você pode, pela fé, entender, saber que precisa de uma mudança, que precisa tomar certa atitude, mas não é o que você está sentindo. E você se encontra refém mais do que o que sente, do que está sentindo, do que da fé, que é uma convicção. Então, quando a Bíblia fala sobre as obras da carne que precisam ser tiradas de cena, precisam ser deixadas de ser alimentadas para que a gente viva no Espírito, Paulo fala essa lista, eu vou só mencionar novamente aqui, que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias. Essas coisas, quando elas são alimentadas, elas sufocam a mensagem da fé. Elas sufocam o nosso espírito e terminam fazendo com que a gente não consiga raciocinar pela fé, e sim por aquilo que estamos sentindo. Então, lá no fundo você sabe assim, você até imagina, Deus pode fazer, eu poderia tomar essa atitude, certo seria fazer isso, mas o que eu estou sentindo é o que eu vou fazer. E esse é o problema, porque as emoções elas vão abafar a voz da fé. E aí eu quero dizer para você que tem coisas que a gente precisa mudar e que Deus não precisa vir falar conosco. Tem coisas que a gente precisa tomar atitude de mudar simplesmente por saber que é o certo. Então às vezes a gente procrastina certas coisas porque a gente fica esperando, se Deus tocar no meu coração, se Deus tocar no meu coração, se Deus tocar no meu coração, se Deus tocar eu vou entender o que Ele quer que eu faça. E quando você já sabe o que tem que fazer, entendeu? Você não pode esperar depender de um toque de Deus quando você de repente está dando passos em rumo a um abismo. Você não pode ficar, não, se Deus tocar no meu coração, eu mudo de rumo. Se Ele não tocar, eu vou cair no abismo. Você não pode, você sabe que vai cair no abismo, vai se esborrachar lá embaixo, vai morrer, vai se destruir. Então tem coisas que Deus não precisa tocar, tem coisas que Deus não precisa falar de novo. Tem gente que diz assim, olha, eu fui na igreja, Deus falou comigo através da palavra. Daí passou um tempo, não obedeci, foi em outro lugar e Deus usou um profeta. Aí eu fui em outro lugar e Deus usou um jumento. Aí foi em outro lugar, Deus usou um passarinho. Ai, como Deus me ama. Ai, que coisa boa ouvir a voz de Deus, o Senhor sempre me falando, me exortando na mesma coisa. Isso é vergonha para você. Você acha que isso é bonito? Deus ter que falar mais de uma vez, 3 vezes. Só mostra o quanto você é rebelde. O quanto você é rebelde. Então, se nós começarmos a corresponder ao que Deus fala, por saber que é certo, ao invés de ficar ouvindo mais uma palavra e ficar esperando sentir mais no coração, se a gente começar a corresponder com Deus, não é? Na hora certa, por saber que aquilo é o que Deus quer, coisas serão antecipadas na nossa vida, coisas serão arrumadas na nossa vida, coisas serão evitadas na nossa vida, né? Mas nós temos essa tendência de
mudar, tomar certas atitudes somente quando a gente está de cabeça para baixo, pendurado com os ratos comendo a boca, né? Então, não precisemos passar por um acidente, que não precisemos ter perdas para se despertar, para nos despertarmos para aquilo que Deus quer na nossa vida, que possamos ser obedientes com facilidades, em nome do Senhor Jesus, ok? Bom, além dessa lista que Paulo deu aqui, que são as obras da carne, quero mencionar algumas outras coisas que a Bíblia fala, que também são obras da carne, né? Que também são obras da carne. Exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? A injustiça, né? A injustiça, ser injusto, enfim, todo mundo sabe o que é uma prática de injustiça. Todo mundo sabe. Quando você faz um negócio com alguém e você é injusto naquela negociação, o seu produto vale um valor X e você põe 5, 6, 7, 10 vezes mais. Troca um objeto com outra pessoa e o seu está quebrado e você não diz que está quebrado, e a pessoa entrega um objeto bom para você e ela é enganada e você injustamente manipula. Tirar do fraco para dar ao forte, enfim, as injustiças, os injustos não herdarão o reino de Deus. E a gente sabe no fundo das coisas injustas que a gente volta e meia é tentado a fazer. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não erreis, não erreis. Agora ele vai dar uma outra lista aqui no versículo 10, 1 Coríntios 6, 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mais uma lista aqui. Mais uma lista. Pastor, tem uma palavra aí chamada sodomita. O que é sodomita? Sodomita essa palavra vem da origem de Sodoma, né? Os sodomitas, eles ganham esse nome pela origem de Sodoma. Qual era a prática dos homens de Sodoma? Ter relação uns com os outros, relação sexual anal, né? Então, quem pratica sexo anal é um sodomita. A Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Então, Jesus fortalece aqui também a lista em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Nós temos aqui Jesus falando, versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Aí, ó, maus pensamentos. Pessoas que não conseguem ter bons pensamentos, ela está sempre com maus pensamentos, ou pensamentos lascivos, ou pensamentos de violência, ou pensamentos de morte, pensamentos negativos. Ela olha para as pessoas, está sempre meditando no pior das pessoas, meditando nas partes negativas das pessoas, dificuldade de acreditar. Então, maus pensamentos, né? Pensamentos de morte, de se suicidar, tudo são maus pensamentos. Prostituição, homicídio, furto. Ou melhor, vou falar novamente aqui. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja e blasfêmia, soberba e a loucura. Todas essas coisas, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Tem mais um versículo aqui em Apocalipse capítulo 21,
Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim, ó: quanto aos tímidos, que são os covardes, né? Os tímidos na Bíblia são os covardes. Os medrosos, aqueles que, em relação à fé em Cristo Jesus, eles têm dificuldade de assumir. Sabe aquelas pessoas que têm vergonha? Você pergunta, você é crente? Você é evangélico? Aí a pessoa diz, eu ando na igreja, eu não sei, não, eu só vou lá de vez em quando. Ela tem vergonha de assumir que ela serve a Jesus. Eu tinha vergonha de falar de Deus, eu tinha vergonha de pegar numa Bíblia, eu tinha vergonha de assumir uma vida religiosa quando eu não servia Jesus direito. Quando eu só ia na igreja. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, a partir do momento que eu experimentei a fé, o novo nascimento, que a paixão, o amor por Jesus entrou no meu coração, um dos meus prazeres passou a ser andar com a Bíblia na mão. Eu tinha prazer em pegar minha Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para a igreja, né? E isso não era hipocrisia, não era tentar se esconder atrás de uma Bíblia, era um prazer. O prazer que antes eu tinha numa guitarra, de sair com a guitarra no ombro para ir tocar em algum lugar, eu passei a ter pegando a Bíblia. Então eu achava o máximo pegar a Bíblia, sair de casa em casa, evangelizando, pregando, porque eu queria que as pessoas soubessem que a minha vida pertencia a Deus. Eu queria que as pessoas soubessem que Jesus era importante para a minha vida e que eu não tinha vergonha de assumir minha fé. E quando as pessoas passavam a perguntar, você é crente? Então, com muito prazer eu dizia, graças a Deus. Graças a Deus, só misericórdia mesmo do Senhor, porque tantas pessoas melhores do que eu, da minha própria família, do meu ciclo de amizade, quantas pessoas eram mais bem intencionadas do que eu. E o Senhor chama um caburé como eu. Então, como gesto de gratidão, eu não sei fazer outra coisa senão expressar esse amor. Então, quando você vê alguém que tem vergonha de falar, ou se converte e não quer assumir que vai se batizar porque a família critica, essa pessoa corre um sério risco de não entrar no reino dos céus. Por quê, pastor? Porque está dizendo aqui que os covardes, que os tímidos, eles não herdarão o reino de Deus. Jesus falou, aquele que se envergonha de mim, eu também me envergonharei dele. E quem não assume a fé em Cristo Jesus publicamente, é vergonha do Senhor Jesus. O que você quer? O que você espera do sentimento do Senhor Jesus? Vai ser recíproco. Então, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por que eu estou trazendo esse texto aqui, esse versículo? Porque nos outros versículos, que deu uma lista de obras que faz com que a pessoa não herde o reino de Deus, só fala que não herde o reino de Deus. Aqui em Apocalipse completa, porque diz que não somente não herda o reino, como sobretudo está falando que as pessoas que estão nessa lista, elas vão para o lago de fogo, para o lago de enxofre, né? Com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, voltando para Gálatas, eu citei algumas listas aqui, né? Eu acho que, antes de voltar aqui para Gálatas, ainda vou ler outro texto aqui em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 vai falar da natureza do ser humano, vai falar da natureza de algumas pessoas que decidiram viver no pecado, né? Decidiram viver no pecado e elas voluntariamente, elas continuam vivendo essa vida de pecado
E aí chega ao ponto em que a Bíblia deixa claro que Deus abandona essas pessoas. Deus abandona, Deus simplesmente deixa que elas vivam a vida delas e continuem vivendo a vida de pecado delas, né? Tá aqui em Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. O texto é grande, mas eu quero que você tenha paciência e deixe que a palavra vai por si só ministrando ao seu coração. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas, sem argumentos. Preste atenção. Deixa eu tirando aqui o negócio do meu cabelo aqui. Então preste atenção. A palavra está dizendo assim, olha, Deus, pela sua natureza e pelas coisas que ele criou, ele deixa claro que ele existe e que todo aquele que decidir, né? Todo aquele que decidir dar as costas para Deus ou usar a desculpa de achar que Deus não existe, é uma mera ilusão. É tentar enganar a si mesmo ou tentar enganar os outros, porque no fundo sabem que Deus existe e que são 100% responsáveis pelas atitudes que tomam em relação a favor de Deus ou contra Deus, né? É isso que está explicando aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Está falando das imagens de escultura que as pessoas fazem para substituir Deus. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, às cobiças, e à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então a pessoa, esse tipo de gente, insistiu tanto em ir contra Deus, em fazer coisas que desagradam a Deus, que o próprio Deus diz, então isso que você quer, então tá, eu te entrego. E Deus entrega essas pessoas, Deus tira as paredes e limites para que elas possam desonrar seus corpos em si mesmo e, enfim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Então, eu sempre falei isso nas minhas pregações. Quando você, de alguma maneira, está sofrendo alguma tentação, e está sofrendo mesmo, está se sentindo mal, consciência pesada, está dando um calafrio, você não está conseguindo nem se alegrar direito, porque o teu semblante cai, porque você está se sentindo em culpa, em pecado, e você está se incomodando com isso, glorifica a Deus, significa que o Senhor ainda está com a mão dele pesando para que você sinta necessidade de se arrepender. Então, você ainda está bem, corra, se arrependa e se resolva. Agora, se preocupe se você fizer como diz o Salomão em relação à mulher adúltera, a mulher prostituta. Salomão diz que a mulher adúltera, ela faz o ato pecaminoso, ela adultera, ela peca contra o marido, passa a mão na boca e diz, purificada estou. Não tem consciência do erro, não tem consciência da sujeira dela. Então tem gente que é assim, peca, não sente nada, não tem remorso, não se sente cobrado. Aí, ao invés de se preocupar, elas fazem achar, não, acho que Deus aprova, porque eu não estou sentindo mal, Deus não está tocando meu coração, e deixa que Deus fez foi tirar a mão, deixa que Deus fez foi abandonar. Se preocupe se você começar a pecar e não sentir nem remorso, não se sentir convencido do seu pecado, né? Porque o versículo 26 aqui de Romanos 1,
pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, pessoas que insistiram tanto em querer pecar, em continuar no pecado, que agora elas fazem atos sexuais com sexo igual e elas não sentem mais remorso. Deus entregou elas para essa maldição, porque é uma maldição. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, olha só, eles, não, Deus não existe. Ah, não, eles conhecem Deus. No fundo, eles sabem que está errado e que Deus existe. E que eles não haverá desculpa para eles. São conscientes do que fazem. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. O que esse pessoal que cai nessa depravação costumam fazer? Eles são depravados, eles são detratores, eles são aborrecedores de Deus. Eles chamam Deus de gay, diz que Jesus é travesti. E aí eles fazem atos rituais, blasfemos contra a imagem de Deus, porque eles são depravados, eles são conscientes, mas eles foram entregues, eles insistiram tanto no erro, que Deus diz, é isso que vocês querem, então eu não tenho como impedir você, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem, né? Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Sem afeição natural. O que tem uma afeição natural? Você se afeiçoar àquilo que desde a criação do mundo, desde o começo, é natural. Sem afeição natural. Então a pessoa diz assim, eu não tenho vontade de ser natural. Eu não tenho vontade de me relacionar com uma pessoa do sexo oposto. Eu não tenho vontade de fazer o bem. Eu não tenho vontade de ajudar os outros. Eu não tenho vontade de ser sério, de ser honesto, de falar a verdade. Então ele é sem afeição natural. Ele tem, na verdade, tendência para aquilo que não é natural, para aquilo que é abominável, para aquilo que é anomalia espiritual, moral, enfim. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. É o tipo de gente que você vai lá, conversa com ela, ela é irreconciliável, ela é irredutível, ela bate o pé e diz, eu vou viver assim mesmo e acabou essa história. Então esse tipo de gente já está escrito na Bíblia, está na Bíblia esse tipo de gente. Irreconciliável, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então está aqui, os que praticam são dignos de morte. E que morte é essa? Morte do lago de fogo, inferno, não é? E não somente quem faz, mas aqueles que de repente nem faz, mas está lá apoiando. A Bíblia diz que de igual modo sofre o dano. Então você vai ver na Bíblia Sagrada esses textos que, bom, aqui tem também 2 Tessalonicenses, citei bastante esse texto aqui quando a gente estava falando de escatologia. Ó, vai falar do homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus e querendo parecer Deus.
Quer dizer, o espírito que hoje está atuando nessa turma que acabei de ler essa lista, é o espírito do anticristo, né? Que vai ser realmente um espírito de rebelião contra Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, né? Quem detém é o Espírito Santo. Porque já o mistério, presta atenção, já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. A gente sabe que é o Espírito Santo que está resistindo o anticristo. Que quando o Espírito Santo for retirado, subir com a sua igreja, o anticristo vai se manifestar. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, essa destruição que o Senhor vai trazer nos últimos tempos, ele vai trazer para o anticristo, vai trazer para o homem da iniquidade e vai trazer para todos aqueles que decidiram aceitar a mensagem da iniquidade. E aí, você pensa assim, não, mas foi Deus que entregou, foi Deus que abandonou. Não, Deus simplesmente deu uma resposta à decisão do homem. Então está dizendo aqui, ó, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Então, por que vão perecer? Porque não receberam o amor da verdade. Evangelho de João, capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que crê em Jesus não perece. Quem é que vai perecer? Aquele que não crê. Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquele que nele crê não é condenado. Aquele que não crê já está condenado. Então, os que rejeitam o amor da verdade, serão condenados. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Porque para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, as pessoas que hoje elas compõem essa lista da obra da carne, a gente sabe que é uma tentação do diabo, a gente sabe que muitas delas desenvolvem certas inclinações por causa do estilo de vida, do ambiente que foram gerados e foram criados. Tudo isso acontece. Mas todos têm a oportunidade de decidir pelo certo e pelo errado. Você vai encontrar pessoas que vão dizer assim, eu sou assim porque a minha infância foi desse jeito. Eu sou assim porque eu não tive oportunidade. Aí tudo bem, a gente entende que essas coisas elas trazem consequências mesmo. Só que aí você vai conhecer a história de outras pessoas que tiveram situações sem comparação piores, mas tomaram a decisão. Não é porque meu pai era um bêbado que eu vou ser um bêbado. Não é porque meu pai fazia isso, violentava minha mãe, batia na minha mãe, ou meu pai era um agressivo, meu pai era um desonesto, que eu vou ser. Não é porque eu tive a infelicidade na minha infância ter experimentado coisas injustas, que eu vou deixar que isso vai definir o meu futuro. Então, quando você encontra pessoas que passaram por situações piores e hoje estão dando a volta por cima porque decidiram pelo que é certo, então Deus vai colocar tudo isso na balança e vai ver pessoas que passaram por situações menores e se entregaram. Então, no fundo, por que no fundo, por que no final de tudo somos nós que vamos responder pelos nossos atos? Eva teve que responder, Adão teve que responder, nós respondemos. Porque a tentação ela existe, mas ninguém é obrigado a fazer nada. Todos nós temos aquele momento em que precisamos tomar a decisão. Ah, pastor, mas eu fiz um ato que eu nem vi. Mas antes de fazer aquilo, você permitiu, você decidiu antes permitir coisas que te levaram àquele ponto. Então, a palavra de Deus, a palavra de Deus não é para só nos tirar
do fundo do poço. A palavra de Deus não é apenas para nos tirar do inferno. A palavra de Deus é sobretudo para nos ajudar a evitarmos ir para o inferno. Ok? Então, eu sei que Deus está salvando muita gente que depois que estão atolados nas drogas, estão atolados nas dívidas, estão atolados no charco de lodo, de situações. Deus, elas se arrependem, Deus salva elas. E o que importa é a salvação dessas pessoas, né? Até acreditamos e sabemos que pessoas que foram tiradas de situações piores, elas têm uma tendência maior de amar mais o Senhor. A gente sabe disso. Agora, você que está ouvindo a palavra de Deus, sabe que o que eu estou falando, que a palavra ensinada é o certo. Você vai esperar o quê? Você vai esperar estar debaixo de uma carreta para se arrepender? Você vai esperar estar lá na UTI para se arrepender? Vai esperar um acidente acontecer, um tiro bater, uma perda grande? Então, às vezes, nós temos a oportunidade, né? Nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e a gente não faz enquanto é tempo, né? E muitas pessoas estão no inferno hoje lamentando porque tiveram várias oportunidades, mas sempre ficaram, não, na próxima oportunidade eu me arrependo. E eu creio que mais do que nunca nós não devemos nos dar o luxo de procrastinar coisas que Deus está pedindo da nossa vida hoje, no tempo presente, ok? Deixa eu ver se eu acho um outro texto aqui. Deixa eu ver se é 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Fala aqui, ó. Mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não... Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Bom, eu quero me ater aqui aos 2 primeiros versículos que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Muitas pessoas tinham uma fé autêntica em Deus, eram fervorosas, mas passaram a dar ouvidos a heresias, a palavras que são doutrinas de demônios. Sabe, aquelas palavras que foram aliviando mais a consciência, né? Não tem nada não, isso aqui não tem nada não, isso aqui não tem nada não. E palavras que foram convencendo pessoas de que certas coisas pelas quais elas foram convencidas no espírito, não tem nada, ela pode praticar, e aí elas foram fragmentando a força do evangelho e terminaram apostatando da fé, não é? Porque tem gente que é assim, elas não conseguem ser 80, então elas não vão ser 40, elas querem ser 8. Então, se eu, por exemplo, no caso aqui do que Paulo tem falado bastante aqui em Gálatas, muitos crentes naquele tempo, né, muitos crentes que estavam servindo a Jesus, quando foram incentivados a fazer a circuncisão, elas começaram a repensar. Bom, se eu preciso fazer a circuncisão para que eu seja mais salvo, logo Cristo não é 100%. Quando Paulo vem falando, tira a circuncisão, larga isso para lá porque isso não basta. Que a pessoa se sentiu agora desprovida daquele amuleto religioso, desprovida daquele sinal
né, que poderia, aquele sinal que poderia facilitar a sua vida com Deus. Daí ela diz, não, já que eu tô sem isso, já que eu não posso, então não posso isso aqui também, já que isso aqui não ajuda, isso aqui também não ajuda. E elas começam a ter dificuldade. É o que tem acontecido com muita gente, principalmente na área dos nossos irmãos mais avivados, pentecostais. Existem muitas pessoas que, por ouvirem tantas palavras de crítica a respeito dos dons do Espírito, elas se esfriaram em relação a alguns dons, e quando elas começaram a perceber que daria para viver sem os dons, elas começaram também baixando o nível cada vez mais. Algumas pessoas, na tentativa de, por exemplo, recuperar a parte teológica, porque ela investiu muito tempo só numa área, agora vai para a parte teológica, aí vão abandonando a vida fervorosa e vão para a parte teológica. Daqui a pouco, nem tico nem taco, se desviam da fé. Eu não tenho nada contra a teologia, eu amo a teologia, não é? Mas eu vejo muitas pessoas que viveram fases de suas vidas de fé, cheias do Espírito Santo, de dons espirituais, foram usadas por Deus, e que vivenciaram até avivamento no coração, na vida. E depois, porque foram ouvindo palavras de outros dizendo, não existe isso, não existe mais milagre, não existe mais profecias, não existe mais dom de línguas. Aí elas começaram a diminuir a ênfase que davam à busca dessas coisas. Daqui a pouco se esvaziaram de uma tal maneira que, na ilusão de achar que se sustentam somente com informações, ficaram tão fracas que elas, ou algumas delas estão tão apagadas que passam a duvidar da experiência que tiveram antes com Deus, ou até se desviaram da fé. Porque uma coisa é a pessoa nunca ter experimentado fogo. Então ela fica satisfeita, né? Ela fica satisfeitíssima só em conhecer algumas informações bíblicas. Ela não pode sentir falta daquilo que ela não experimentou. Mas a Bíblia diz que ai daquele que um dia experimentou os poderes dos mundos vindouro, experimentaram o poder sobrenatural do Espírito Santo, a iluminação, os dons, e caíram. Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já vivenciou essa atmosfera, nunca mais consegue viver satisfeito sem estar no borbulhão dessa atmosfera. Então, e aí o que acontece? Por isso que tem algumas pessoas que quando se esfriam até se desviam da fé. Aí as pessoas dizem, não, porque não era firme na palavra. Não. É que ela viveu uma realidade tão poderosa em Deus, que quando ela se esfriou daquilo e se encontra agora no ambiente da fé, somente com informações bíblicas, ela entra num parafuso, porque ela não vê diferença entre ela, mesmo com toda a informação bíblica. Ela não vê diferença entre ela e o mundano. Então o crente pentecostal, o crente que experimentou fogo, o crente que experimentou os dons, o poder, a glória, a unção, sabe? Ele só consegue viver feliz se ele estiver vivendo essa intensidade. Porque quando você está realmente nessa intensidade, você vive como se estivesse no céu, vivendo o céu na terra. Daí quando você se esfria nisso, você se sente tão exposto ao pecado, tão exposto ao mundo, como as pessoas que não conhecem Deus. Algumas não entendem que tem que voltar para viver a intensidade, não tem perseverança para voltar, aí vão morrendo. E os que não assumem uma vida fria, né, até defendendo o cessacionismo, se desviam. Então, a igreja primitiva, preste atenção,
Aí você vai dizer, não, pastor, mas isso aí é de cada um. Quem quiser viver frio, viva. Quem quiser viver quente, viva. Deus não está exigindo nada de ninguém. Tá, mas aí você vai para a igreja de Éfeso e você vai ver uma igreja que foi começada pelo apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que começou a igreja de Éfeso. Uma igreja que foi pastoreada por Timóteo e pelo apóstolo João. Ok? Uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque começou quando Paulo orou por aqueles 12 discípulos de João. E a primeira coisa que aconteceu quando eles foram batizados nas águas, que Paulo estendeu as mãos sobre eles, é que eles falaram em língua e profetizaram. Então aquela era uma igreja extremamente pentecostal, a igreja de Éfeso, ok? Então, quando o Senhor Jesus manda um recado para a igreja de Éfeso, ele começa elogiando ela, dizendo, olha, vejo o teu esforço, vejo que você põe à prova aqueles que dizem apóstolos não são, não te canse pelo meu nome, trabalha arduamente, tenho porém contra ti que deixar teu primeiro amor. Onde é que está o primeiro amor? Numa igreja que põe à prova, doutrinariamente, aqueles que se diz apóstolos não são, que é impecável no trabalho litúrgico. Como é que uma igreja, onde é que está o primeiro amor de uma igreja que está 100% funcionando? Está no fogo do Espírito, no fogo do coração. A igreja de Éfeso perdeu o fogo, perdeu a chama, perdeu o avivamento, perdeu o Espírito, perdeu a unção. Então você diz assim, não, Deus não está cobrando de ninguém. Mas eu vejo na Bíblia ele indo para a igreja de Éfeso e chamando a igreja para voltar ao primeiro amor. Aí você diz, não, pastor, isso aí deveria ser outra coisa. Não, que outra coisa? Uma igreja fazia obra social. Uma igreja intensa, uma igreja doutrinariamente firme, forte, uma igreja criteriosa. Onde estava a falta de amor? Aí eles voltam às primeiras obras que praticavas. Aí nós vamos voltar para as primeiras obras e vamos ver no capítulo 19 de Atos que as primeiras obras da igreja de Éfeso eram as obras do Espírito, porque Paulo questiona aqueles irmãos que eram discípulos de João Batista se eles tinham o Espírito Santo. Eles falaram, não sabemos nem que existe Espírito Santo. Paulo questiona, em que batismo vocês são batizados? De João, tá. João batizou para arrependimento, mas você precisa ser batizado no batismo de Jesus. Batizou os 12 em nome de Jesus. Estendeu as mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizaram. Estas são as primeiras obras. É assim que a igreja nasceu, no poder do Espírito Santo. Depois ela cresceu, anos depois ela continuava sendo uma igreja firme e forte, mas essas primeiras obras, do começo dela, ela se esfriou. Então, estou dizendo tudo isso porque, fazendo esse rodeio todo, li a lista aqui de depravações da natureza pecaminosa, porque só existe uma maneira de você combater as obras da carne, e é pelo Espírito. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, não buscarmos o Espírito Santo, não dermos ênfase ao sobrenatural de Deus, nós vamos viver uma vida religiosa, aparentemente uma vida boa diante de todo mundo, mas só Deus sabe o quanto estaremos cru. Essa nossa carne tem que ser torrada, queimada o tempo todo no fogo do Espírito. Então, Paulo, depois que ele fala das obras da carne, ele vai dizer, né, que não somente essa lista que foi falada aqui, mas coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele vai dizer assim, mas eu tenho algo para apresentar para você. Eu tenho algo para mostrar para vocês, que vocês, uma vez colocando em prática, vocês vão vencer as obras da carne e vão ser vitoriosos. E isso eu vou falar já, depois que tomar ali uma aguinha, buscar uma aguinha ali e desfrutar de 1 minuto e meio aqui de intervalo. Tá bom? Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus.
Então, de volta aqui. Vamos então para a segunda parte aqui, porque eu falei sobre tanta coisa feia aqui, né? Lista de tanta gente fazendo coisa errada. A natureza do homem é feia, né? A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, que o homem é inclinado o tempo todo para o erro, para o pecado. Por isso que o homem precisa de um salvador. Não há ninguém que seja bom, né? Nós mesmos não nos aguentamos sem a graça de Deus. Isso porque o vírus do pecado dentro do ser humano desenvolve nele tendências que nem ele mesmo aprova, né? Mas aí, pastor, e aí o que fazer? O que fazer é reconhecer que precisa de ajuda e buscar Cristo. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós precisamos reconhecer nossos erros e dizer: Deus, eu preciso de ti, correr para Deus. O problema é quando a pessoa diz: não, eu sou assim mesmo, eu vou viver assim, então tu vai para o inferno desse jeito. Entendeu? Porque o Senhor não impõe salvação para ninguém. Deus não obriga a salvação. Deus oferece. Cada um decida. Então, hoje o homem é quem decide. Ou ele que decide se vai ou para o céu ou para o inferno. Ele que decide. Porque a oportunidade está posta, está liberada. Né? A oportunidade está aí. Então vamos lá. Paulo dizendo assim, ó, tem um caminho para você vencer as obras da carne. Tem um caminho para você vencer essa vida fria, essa vida pecaminosa. E o caminho é o caminho do Espírito. Daí ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é contrário das obras da carne. O fruto do Espírito é amor. Ok? E esse amor que Paulo está aqui se referindo não é o amor que o mundo prega, dó, pena de pessoas, sentimento de empatia apenas. Tem gente que, eu amo tanto, ai, como eu amo essa pessoa. Tá fazendo o que por ela? Não, eu só amo. Chega, dói. O amor da mãe também dói. O amor da mãe também dói pelo filho. Você já viu uma mãe apenas sentir amor pelo filho sem fazer nada? A mãe age. Então, amor, na Bíblia, é ação. Então, um ministro, ele definiu 3 tipos de amor no grego: o amor eros, amor filéu, o amor ágape. Amor eros é o amor conjugal, o amor química, o amor paixão carnal. O amor filéu é o amor de irmão, né? Ou de amigos, ou de pai e mãe, enfim, filo. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor incondicional. Esse amor que é gerado pelo Espírito Santo, que é um fruto do Espírito, é o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor que, uma vez vivendo ele, nos dá condição de amar sem ser amado. O amor que age mais altruisticamente do que o amor egoísta que a gente vê que o mundo pratica. Então, o amor que o mundo pratica, o mundo ama exigindo ser amado. Eu te amo até o ponto que você me ama. Você me ama porque você tem que me amar porque eu te amei. Esse é o amor do mundo. O amor de Deus é: te amo independente de ser correspondido nesse amor. Esse amor é um amor que precisa ter. Aliás, os 3 tipos de amor tem que ter dentro, por exemplo, do casamento. Amor eros, o marido e a mulher, eles devem sentir atração um pelo outro. Amor de amizade e de família. E o amor incondicional. E o que na verdade vai sustentar um casamento até o final é o amor ágape, o amor
incondicional, porque uma vez envolvidos no amor de Deus, nós, ainda que não 100%, podemos viver reflexos maravilhosos desse amor. Paulo vai descrever o estilo deste amor aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai começar dizendo assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Quer dizer, o amor é o prumo do equilíbrio, da boa intenção e da motivação correta. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com injustiça, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Tremendo, né? Porque nós fomos chamados para amar. E quando você não tiver todas as respostas, quando você não tiver todas as habilidades, quando você não tiver toda a razão, ame. Ame, porque esse é o caminho de você falhar menos ou não falhar. Ok? Isso vem do Espírito. Porque o amor que é nutrido em nosso coração vai nos capacitar a vencer as obras da carne. É este amor que vai, por exemplo, nos ajudar a vencer o pecado da inimizade, porfia, competições, iras, peleias, dissensões, inveja, homicídio, entendeu? Se eu estou cheio do amor, eu não vou matar ninguém. Se eu estou cheio de amor, eu não vou viver em competições, cheio de iras, de peleias, dissensões, não é? Porfias, inimizades. Tem gente que o nome dela é inimizade. Tem gente que tem uma capacidade de agregar, que à primeira vista a pessoa atrai você, mas com a mesma capacidade que ela atrai, ela também expele. Tem gente que é uma simpatia em pessoa e que quando você vê a primeira vez, meu Deus, é um amor de pessoa. Uma semana depois você não aguenta perto dela, porque ela vive nutrindo inimizade, ela expele, ela fere, tem língua bifurcada, fala mal de todo mundo, ela manipula a amizade tem que ser do jeito dela, enfim. Então, é o tipo de gente que onde passa deixa o rastro de inimizades. E quando entra no ambiente, a pessoa que já teve experiência com ela diz assim, meu Deus, acabou a paz, para onde é que nós vamos agora? Fulano chegou. Então, só o amor verdadeiro de Deus vai nos capacitar a vencer essas coisas. Além do amor, a segunda característica é gozo, alegria. O fruto do Espírito é alegria, ok? Essa alegria, ela vai matar o veneno também da inimizade, da porfia, da ira, da peleja, da dissensão, da heresia, da inveja. Sabe, essa alegria que te faz se alegrar celebrar com o sucesso do outro. Que maravilha, não é? Aí a outra característica é paz. A paz, essa paz vai fazer com que você não tenha necessidade de ir atrás da feitiçaria, da idolatria, que você não viva em guerras, em pelejas, porque você tem paz dentro de você, você não tem necessidade, né? Então alguém vem pra cima de você com força e vem, sabe, vem fumaçando pra cima de você, aí você tá cheio de paz dentro de você, e as palavras que saem de dentro de você fazem de você um agente
pacificador. Aí a pessoa vem com tudo e volta, não é, com outro coração. Por quê? Porque a gente vai dar o que a gente tem. Se você tem paz, você vai dar paz. Não tem como fomentar uma guerra quando você só tem paz para oferecer. E essa paz, ela vai trazer equilíbrio para dentro do relacionamento conjugal, relacionamento familiar, de sócios, de colegas de trabalho, né? Relacionamentos interpessoais. Então, paz, longanimidade, a palavra longanimidade é longo ânimo. Animosidade é aquela pessoa que, a pessoa animosa é aquela que qualquer coisa ela tá pronta para brigar, tá pronta para se irritar, tá pronta para armar o barraco, tá pronta para, entendeu? Chamar pro ringue. Longanimidade é longo ânimo. Até você tirar aquela pessoa do sério, você vai ter que irritar muito ela. É o que fez, por exemplo, Moisés ter a capacidade de conduzir 3 milhões de pessoas no deserto, o povo irritando ele todo dia. E a Bíblia diz que ele era o homem mais manso, mais paciente, mais manso da terra. Ele tinha longo ânimo, né? Você sabe que mesmo assim Moisés pecou, porque ele se irou e bateu na rocha. Mas quantos anos fazia que aquele povo irritava Moisés para conseguirem tirar dele aquela paciência, né? Então, a longanimidade é do espírito, benignidade, bondade, é o que faz com que as pessoas olhem para você e percebam Deus, porque bondade, benignidade, essas coisas, elas refletem o caráter de Deus, que é bom. Aí fala fé, né? Que é a mesma coisa que fidelidade. Fidelidade, fé. Mansidão, sou mansa. Temperança. Uma pessoa temperada, uma pessoa... Como é que é uma pessoa temperada? O que é a temperança? O tempero, ele é o seguinte, ele nem pode ir de mais nem de menos, é como o sal, por exemplo. O sal, ele serve para temperar? Serve. Mas você sabe que tem que ser tudo na medida. O sal nem pode estar de mais, nem pode estar de menos, né? Se ele tiver de mais, a comida fica ruim. Se ele tiver de menos, fica ruim. Se ele tiver no ponto, nem se fala nele, né? Porque ele cumpre o propósito, ele se encaixa. O temperante é aquela pessoa que ela traz o equilíbrio, ela não chama atenção nem para um lado nem para o outro, ela consegue trazer o equilíbrio, ela consegue trazer a centralização das coisas, né? Ainda tem um detalhe, uma pessoa temperante, todo mundo se sente bem perto dela, é bom estar perto, mas ela não ganha glória para si, porque ela é como se só apenas equilibrasse a coisa, ela não chama a atenção, né? É o temperante. Deus é glorificado por meio da vida dela. A presença dela é como se a presença dela, a presença dessa pessoa temperante não chamasse a atenção demais. Tipo assim, parece que é uma pessoa invisível, mas sem ela não presta, não tem tempero. Então é quando, na verdade, a nossa presença, nossa vida não traz a atenção para nós, mas traz para Deus. Tipo assim, louvado seja Deus pela vida de fulano. Ele é comum como qualquer uma outra, mas Deus aparece na vida dele. Mas sem essa pessoa, tá faltando tudo aqui, porque sem ela não tem Deus. Então, precisamos ser temperantes. Então o Espírito Santo nos dá a capacidade da gente somar e completar as coisas. O temperante, ele completa. O arroz e o feijão não são suficientes. Tem que ter o tempero. Então, o Espírito Santo que vai gerar tudo isso em nós. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo vai falando isso como quem está dizendo assim, olha, estou dizendo para vocês que existem dois caminhos, o caminho do Espírito e o caminho da carne. O caminho da carne
iras, peleias, dissensões, inveja, heresias, idolatria, emulações, competições, homicídios, loucura, tudo que não presta. Essa é a obra da carne. Obra do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, temperança, domínio próprio. Pá. Agora é o seguinte. Nós estamos num contexto cristão. No contexto do cristianismo. É o que Paulo está falando aqui. Estou trazendo para vocês essas palavras para que entendam que se vocês quiserem viver pela carne, voltem a se circuncidar, voltem a fazer as obras da lei e vão viver tentando vencer, se disciplinarem, vencendo a inveja, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, homicídio. Vão tentar, pelo próprio capricho da carne, vencer isso aí. Vocês não têm como conseguir. Agora, os que são de Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e concupiscências. Como que os que são de Cristo conseguem fazer isso? Porque os que são de Cristo recebem o que a lei não dá. O que a lei dá? Um ambiente de privação. Não pode, não pode, não pode, não pode. Se fizer, morre. Esse é o ambiente da lei. O ambiente de Cristo proporciona outra coisa. O que o ambiente de Cristo nos dá? O Espírito Santo. O Espírito Santo que nos capacita a fluir no amor, na paz, na longanimidade, na benignidade, na mansidão, na fidelidade, no domínio próprio, na temperança e na alegria. São 9 características. Uma vez você recebendo o Espírito Santo e fluindo dentro de vocês, naturalmente, essas características sobrenaturais, essas virtudes divinas, a carne vai caindo por terra. Ou seja, a guerra contra essa carne não é uma guerra que se vence pela disciplina da própria carne, né? Não se apaga fogo com fogo, ok? Então não é no capricho da carne que você vai vencer a própria carne. Você precisa de algo maior do que a carne. Você precisa de algo divino, que é o Espírito Santo. Então, uma vez cheio de amor, aí é o que nós ensinamos. Ao invés de passar tempo tentando se autoflagelar, se disciplinar, né? E fazer como as religiões ensinam, ir pro Canidé e andar quilômetros e quilômetros a pé pagando promessa, acendendo vela, carregando cruz nas costas, subindo escadas, fazendo penitências. Ao invés de tentar vencer a carne, ficando um monte de tempo com caroço, com o joelho em cima de caroço de milho, você vai contemplar o Senhor, buscar o Espírito. À medida que você se enche do Espírito de Deus, que você bebe das águas divinas, automaticamente a substituição vai acontecendo. Eu vou me enchendo de Deus e me esvaziando de mim mesmo. Então, por isso que a oração é importante, a meditação da palavra é importante, porque quando eu medito na palavra, eu estou dando ao meu coração acesso a algo maior do que o que ele tem naturalmente. Então, quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, eu estou trazendo para o meu coração algo diferente do que o que a televisão me manda, o que o mundo me manda, o que as circunstâncias estão mandando para dentro do meu coração. Quando eu oro, contemplo a Jesus, falo com Deus, estou tendo acesso ao divino, ao Espírito Santo,
Então eu estou dando ao meu coração a oportunidade de absorver um outro conhecimento, uma outra informação, um outro poder. Né? Daí a transformação, ela é involuntária. Mesmo, por exemplo, que a intenção de ler a Bíblia é para ser transformado, você não se transforma, você não vê isso acontecer. Mas à medida que você lê a palavra, você dias depois começa a perceber que algo novo está surgindo dentro de você. Por isso que Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que vai numa terra, planta uma semente, deixa lá, volta para casa e dias depois, sem saber, quando chega lá, nasceu. Porque a terra por si só, ela produz a semente, ela produz o grão. Então a palavra de Deus que nós trazemos para o nosso coração, ela por si só, ela vai se unir ao nosso espírito. E quando você menos esperar, você está com um sentimento novo, né? Como cantava o nosso saudoso Lázaro. Então, só existe uma maneira de vencer as obras da carne. Não é lutando contra elas em si, mas é trazendo substituições para elas, colocando no lugar delas aquilo que tem poder para triturá-las. Isso aqui é como você trazer um antivírus para dentro do computador. Pegou um vírus, você traz um antivírus, ele vem e tritura o vírus. Então qual é o antivírus do pecado? É a palavra de Deus. Quando eu trago a palavra de Deus, eu medito, eu leio, vou enchendo meu coração da palavra, ela é como um antivírus que vai triturando e queimando os vírus do pecado. Daqui a pouco eu me sinto santo, não é? Santificado, sem culpa, sem pecado. É tremendo, é tremendo. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências, né? Aí, pastor, mas tá dizendo crucificar a carne, eu tenho que me crucificar. Essa crucificação é justamente trazendo para dentro de você um novo homem. Quando você traz um novo homem pela palavra, uma nova pessoa, um novo pensamento, um novo sentimento, um novo conhecimento de Cristo para dentro de você, o que é que você está fazendo? Você está trazendo esse novo homem para assumir o governo dentro de você, que é Cristo, e a sua natureza velha vai para onde? Vai lá para onde Cristo foi crucificado. Quando Cristo morreu na cruz, eu morro com ele. Então eu tenho que estar crucificado com Cristo na cruz. A minha velha natureza tem que estar lá. Quem é que está aqui? O novo homem, a nova natureza, o novo Zezinho, ok? O novo Chico, o novo Tony, a nova Maria, a nova Joana, enfim. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, governados pelo Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então você vai ver que Paulo está aqui combatendo nitidamente uma prática cristã equivocada que os cristãos da Galácia estavam vivendo. E por que esses cristãos estavam vivendo dessa maneira equivocada? Porque eles trouxeram misturas, se deixaram circuncidar, se deixaram ser convencidos por coisa que os judeus estavam falando com eles. Isso trouxe irritação, porque quando você sai da posição que você deveria estar de paz, você se irrita, você fica inseguro. Então houve contenda, e Paulo estava aqui salvando de novo a igreja da Galácia. Nós vamos entrar um pouquinho ainda no capítulo 5, 6, né? Porque ainda temos ainda alguns minutos, e o foco aqui é ler o máximo que pudermos da palavra, ok? Capítulo 6 fala das últimas exortações e saudações. E aqui tem uma coisa que pode até ser que a gente termine tudo aqui, mas pode ser que a gente deixe um pouco mais para o próximo programa. Mas vamos lá, ó. É muito forte a partir do primeiro versículo do capítulo 6 de Gálatas, porque Paulo aqui já está falando agora com os cristãos mais maduros, tá vindo para a liderança mesmo da igreja. Diz assim, ó: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão,
olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, consciente de que os irmãos estavam se degladiando, passando por dificuldade, por causa dessa confusão toda que os judeus trouxeram para os cristãos da Galácia, agora os irmãos estavam expostos a uma restauração de unidade, de foco, de pensamento, de vida cristã. Então, haviam aqueles que estavam, de alguma maneira, lidando com essas situações com animosidade. Então, aqueles que estavam lá, alguns defendiam a circuncisão e outros defendiam que não. E eles não estavam sendo suficientemente maduros para lidar com isso aí. E aí estavam o quê? Estavam terminando pecando uns com os outros, né? Daí Paulo chama os irmãos mais maduros. Só olha, aquele irmão que surpreendeu você, aquele que foi rebelde, que falou poucas e boas, que foi lá e insultou o outro, pecou de alguma maneira. Vocês que são espirituais, acabou de falar de viver no espírito, né? Vocês que são espirituais, encaminhai essa pessoa com espírito de mansidão. Sejam mansos, porque vocês têm o Espírito Santo. E olha que, mesmo a gente tem o Espírito Santo, tem situações que a gente é tentado a se irritar, sabia? Sim, acho que o pastor não se irrita. Tem pastor que se irrita com irmãozinhos que insistem em continuar no erro. Ainda bem que Jesus disse que a gente não deve partir para a violência, né? Que quando um irmão peca, conversa com ele. Se ele não se arrepender, traz outro mais maduro. Se não se arrepender, traz para a igreja. Se não se arrepender, exclua ele do ambiente, porque ele não quer se arrepender, ele quer mesmo viver no pecado. Então, excluir, Jesus fala que sim. Bater, não. Então, você que é espiritual, seja manso, converse com ele, com espírito de mansidão. Aí, uma coisa forte que ele ensina aqui: olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Essa é uma das virtudes que mais devem ser desenvolvidas na vida de um líder. A capacidade de ouvir o outro, ouvir as mazelas, ouvir as queixas, as murmurações, e não se deixar ser tentado. E de várias maneiras se pode ser tentado. Alguém pode chegar para você e começar a falar da injustiça que o outro fez nele, do quanto o outro foi injusto, falou mal, caluniou, roubou, insultou, maltratou. E você precisa ouvir essa pessoa blindando seu coração para daqui a pouco não estar com a mesma raiva daquela terceira pessoa. Senão daqui a pouco, você, ao invés de ser aconselhado para perdoar, você diz: meu irmão, vamos pegar um cacete nós dois, bora dar um jeito naquele infeliz. Às vezes a vontade é essa, porque nós somos natureza, então nós precisamos blindar o nosso coração. Várias vezes eu já lidei com situações que as pessoas contam de outras, que eu lido com a situação, ajudo a pessoa perdoa, libera perdão, aí depois eu vou orar para perdoar o infeliz também. Deus, pegou meu coração, o veneno entrou aqui, Senhor, eu tô com raiva do que aquela pessoa fez com a minha ovelhinha. Então aí eu vou pedir perdão pelo sentimento, vou perdoar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E às vezes, por sermos empáticos com quem estamos aconselhando, tomamos as dores. E se brincar, a gente peca. Liberta um e a gente fica preso. A gente liberta o cara de uma cadeia de ressentimento e aí a gente mesmo fica preso naquilo. Então Paulo está dizendo assim, cuidar de ti mesmo, para que você também não seja tentado. Outra coisa é o cara chega para você e começa a contar um passado dele, a contar práticas pecaminosas que ele andou fazendo, e daqui a pouco, se você não tiver cuidado, você está sendo tentado com o desejo de fazer aquilo que ele está dizendo que fez. Cuidado, blinda o coração. Por isso que nós temos ressalva com algumas coisas.
né? Eu sei que algumas igrejas que começaram aí